O justo viverá pela fé. Bonito, não é? Na teoria isso é fantástico. Na prática é bem complicado. Vem com o Tio Fera, nós vamos analisar este tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Esse versículo que eu falei no início, o justo viverá pela fé, ele tem um sentido para estar na Bíblia. Você tem que buscar essa fé. A fé ela é um dom de Deus. Ela não vai brotar de você naturalmente. A fé é a firme certeza das coisas que não se vê, né? Você tem a certeza daquilo que você não vê. É a convicção. Você confia em Deus. E aí as pessoas devem dizer: não, eu tenho muita fé em Deus. Mas a fé ela é provada nas tribulações, nas dificuldades. Por exemplo, digamos que você seja diagnosticado com um câncer ou com uma doença terminal. E aí, como fica a tua fé? Continua acreditando em Deus ou não? É muito fácil dizer que confiamos, que acreditamos em Deus quando está tudo bem. Aí não é fé. A fé é quando dá tudo errado, está tudo desmoronando e você continua tranquilo, crendo, acreditando no Deus que vai suprir. Tem uma música que as pessoas cantam que todo mundo acha lindo, mas que se a gente parar para analisar, será que a gente vive isso na prática? Que é exatamente assim: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. É dele o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. A fé me fez chegar mais longe. Eu aprendi na prática, passando pelas dificuldades, a viver de fé, a confiar no Deus que pode prover tudo. E falando nesse Deus que pode prover, de que adianta, por exemplo, acreditar no Deus da provisão e ficar tentando dar ajudinha a Deus? Eu vou explicar isso mais na frente. Eu passei um período na minha vida sofrendo muito, porque eu não tinha oportunidades na igreja. Eu não tinha oportunidades de fazer a obra de Deus dentro da casa de Deus. E Deus, ele não me tirou do mundo para que eu pudesse estar... Do mundo que eu falo assim, não me tirou da minha vida antiga para que eu pudesse estar na igreja servindo de enfeite apenas. Deus, ele não coloca uma luz embaixo de um alqueire, ou embaixo de uma cama, ou escondido. Deus coloca a luz à vista. Então nós temos talentos e dons que Deus dá para serem utilizados dentro da casa de Deus. O problema é que as pessoas não dão oportunidade porque elas são muito ligadas em aparência. Então você precisa ter uma certa aparência. As pessoas sempre falam que não podem me dar oportunidade porque eu tenho algumas falhas, algumas coisas que não dá para eles confiarem. A questão é que quem tem que confiar em mim é Deus e não os homens. Então eu comecei a questionar a Deus no início por que eu não tinha oportunidade. E aí Deus disse para mim: quem disse que você não tem oportunidade? Você tem uma câmera, você tem uma internet. Pega essa câmera e faz. Começa a falar, começa a pregar, começa a dar testemunho, começa a cantar e filma e joga na internet. Oportunidade se cria. Não espere que as pessoas venham te dar oportunidade. Não espere que as pessoas venham reconhecer algo que Deus que tem que reconhecer. A palavra de Deus fala que Ele me justifica.
Então eu comecei a relaxar. E aí eu comecei a ver que é mais importante eu pregar aquilo que eu vivo, né, eu viver o que eu prego, do que eu apenas ter uma oportunidade na igreja e ser hipócrita. E aí entra aquilo que eu falei. De que adianta, por exemplo, pregar sobre o Deus da provisão, o Deus do ouro e da prata, o dono, né, do ouro e da prata, o Deus que consegue pagar as tuas contas. Se quando você sai da igreja, tem simplesmente um comércio na frente da igreja vendendo coisas para ajudar o ministério. E aí fica a pergunta: onde está o Deus da provisão? Onde está o Deus que dá, que manda? Aí as pessoas vão dizer: não, mas você foi uma estratégia de Deus. Será? Eu falo isso porque Deus paga todas as minhas contas. Sempre, todo mês aparece dinheiro sem eu precisar fazer esforço. Ou seja, eu não preciso dar uma ajudinha a Deus para poder suprir nada na minha vida. Imagina um ministério que pertence a Ele. E aí tem outras coisas também. Pessoas que pregam sobre fé, mas que não têm fé. Quando tem as pessoas que pregam sobre fé, que eu falo, é tipo assim, pessoas que estão lá em cima e falam: sem fé é impossível agradar a Deus, o justo viverá pela fé, a fé é o que vai te fazer avançar, crescer, você tem que confiar em Deus, o Deus que tudo pode, Deus abriu o mar e Deus fez tantas coisas. Quando você procura uma dessas lideranças e você está passando por um problema com o de ansiedade, por exemplo, aí a primeira coisa que faz é: vamos procurar um médico para você tomar um remedinho para isso. Ué, mas a fé que você tinha, que Deus é capaz de tudo, por que não faz uma oração e procura saber de Deus? Se Deus quiser que eu vá realmente tomar o remedinho, aí Ele vai mandar o remedinho. Mas Deus pode me curar sem precisar do remédio. Já falei isso em outro vídeo. Deus usa a medicina e Ele também cura. Enfim, Deus é o Deus que abre as oportunidades. Deus é o Deus que nos ensina a ter fé. E Deus é o Deus que nos ensina a caminhar com Ele. A nossa intimidade com Deus independe do que as pessoas pensam ou não. A nossa caminhada com Deus independe do que as pessoas vão achar de nós. A nossa caminhada com Deus é nossa com Deus. É Ele quem nos justifica. Então, relaxa. No tempo certo vai acontecer. No tempo de Deus. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.